Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 3 de julho de 2022, hoje domingo. E hoje a igreja celebra a solenidade de São Paulo e São Pedro e São Paulo, na verdade, né? Uma festa muito importante, São Pedro e São Paulo, dois homens que deram sangue pela igreja, que deram a vida pela igreja. O evangelho é de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Peçamos a luz e a força do Espírito Santo para bem vivermos a palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho, ele traz a nós algumas realidades muito importantes, né? Algumas situações que são bastante bonitas, porque aqui a gente vê uma dupla manifestação de amor, uma dupla declaração. Jesus pergunta a Pedro e Pedro fala: Tu és o Filho de Deus. E Jesus fica feliz porque diz que não foi um ser humano qualquer que revelou isso, porque Pedro falou de algo muito íntimo. E aí depois Jesus também declara a Pedro algo sublime: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui dá para perceber que é um diálogo muito amoroso, mas também baseado na intimidade que ambos foram construindo um com o outro. Jesus dando-se a conhecer, Pedro querendo conhecer Jesus, e depois também Pedro abrindo-se para esta novidade de Jesus. Embora fraco, embora Pedro continuou depois errando, caindo, mesmo assim se manteve, diferentemente, por exemplo, de Judas, que uma vez que traiu não quis mais se reconciliar, sentiu-se muito culpado, não quis mais dar espaço para o perdão de Deus. Então aqui nós percebemos esta confissão de Pedro, um porta-voz dos 12, falando sobre essa messianidade de Jesus, e Jesus então dando as chaves do reino de Deus aqui, que é essa grande simbologia de Pedro, aquele que tem a chave do reino dos céus, porque tudo que ele permite que chegue do céu até a terra chega, tudo que ele permite que chegue da terra ao céu chegará. Hoje também a gente celebra o dia do Papa. Por quê? Porque Pedro é o primeiro grande Papa, e depois tudo que Pedro foi organizando, enquanto Papa, enquanto responsável da igreja, e inúmeros exegetas explicam através de textos bíblicos como de fato os discípulos acolheram Pedro como o chefe. Então tudo que Pedro foi organizando, pedindo, se manteve até hoje ligado. Então por isso é que tudo aquilo que a igreja, ou seja, o Pedro atual, que é Francisco, liga na terra, é ligado no céu, tudo que ele desliga na terra é desligado no céu. Aqui está a importância de seguirmos, portanto, a voz do nosso Pedro, que chama-se hoje Francisco. E assim a igreja continua caminhando e continua salvando as pessoas e continua nos ligando ao céu.
Façamos a nossa meditação. Será que eu e você temos dado ouvidos a Jesus e conhecendo-o mais cada dia? Será que eu e você nós temos conseguido olhar para Ele e declarar com toda a nossa história, com toda a nossa vida que Ele é o Filho de Deus? Ele é o Deus que nós queremos para a nossa história, Ele é o Deus verdadeiro que tudo transforma? Será que nós teríamos uma declaração tão congruente, tão bonita como a de Pedro? E Jesus, o que Ele pede de nós? Pedro foi convidado a ser o elo. E o que Jesus pede de cada um de nós? Me vinha no coração que talvez Ele pede também que sejamos, de certa forma, um pouco de Pedro, um pouco da rocha que Ele deseja construir a igreja dele. Talvez não com a missão do Papa, não com toda a situação que o Papa hoje tem, mas que nós sejamos também portadores desta igreja, responsáveis desta igreja, cuidadores, zeladores desta igreja. E assim a gente possa, como Pedro fez esta experiência, entregar a nossa vida, como Paulo, o homem da caridade, o homem que anunciou para tantas pessoas a igreja, nós possamos também sermos anunciadores desta igreja. Que nós possamos, assim como Jesus falou hoje, né, a cada um de nós, que nós possamos então entregar a vida, né, e tudo que for ligado na terra seja ligado no céu, e portanto a gente siga aquilo que a igreja liga hoje na terra, aquilo que a igreja hoje orienta, que é dom, que é graça, para que nós cheguemos mais perto da nossa própria salvação. Façamos a nossa oração. Senhor Jesus, hoje aqui neste dia queremos nos unir mais uma vez ao Teu coração e declarar com toda a nossa história que Tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade toda, mas que também e sobretudo vem para me salvar. Me coloque na estrada correta, Jesus. Me coloque, Jesus, como discípulo verdadeiro que te escuta. E me dá a graça também de ser protetor da tua igreja. Que eu também saiba, assim como Pedro, cuidar das coisas de Deus. E que eu saiba, assim como São Paulo, ser anunciador, ser aquele que divulga, ser o homem dos carismas, o homem que deseja conhecer mais profundamente os dons e os milagres que vêm do teu coração. Que desça nesta manhã, que desça neste dia, que desça para cada um de nós hoje o dom especial do Espírito Santo para nos transformar mais em Pedro e mais em Paulo. E qual é o nosso propósito de hoje? Quero ser mais Pedro e mais Paulo. Olha só, simples, mas complexo, né? Mas Pedro, este homem da intimidade, este homem que conhece Jesus, este homem também que zela da igreja. E mais Paulo, este homem que anuncia, este homem que mergulha nos carismas, este homem que faz o coração pulsar para evangelizar. Então hoje eu quero ser mais Pedro e quero ser mais Paulo. Que Deus abençoe cada um de nós neste dia. Se você não curtiu o vídeo, curte. Se você não compartilhou, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos juntos levar a palavra de Deus a muitos corações. A palavra tem um poder transformador. Ela tem um poder exorcista. Ela tem um poder curador. Ela tem um poder que nos faz novas criaturas. Então, vamos amar, honrar e meditar a palavra de Deus todos os dias. Que Deus nos abençoe infinitamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.